baita jogador de basquete, vai ter jogar nos Estados Unidos, vai ser formado, vai ter uma família, vai ter 2 filhas, vai ter uma esposa, vai ter... Eu falo, para, cara. Segunda temporada do Perfis Utopia. Ala pivô, Renan Lençol na casa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Fala pra gente como o basquete chegou na tua vida, por que o basquete, como que aconteceu? Cara, o basquete acho que chegou na minha vida como a maioria dos grandões aqui do Brasil. Quem joga basquete é grande aqui no Brasil, normalmente foi alguém que falou, nossa, você leva jeito, é grande? Né? Você não quer vir aqui jogar um basquete comigo? Então foi assim, eu tinha 10, 11 anos de idade, tinha uma escolinha de basquete na minha cidade, o professor da escolinha me viu na rua e falou, cara, não quer vir jogar basquete? Você é grande, tem estilo, meus pais sempre jogaram vôlei, então queriam que eu jogasse vôlei de qualquer jeito, eu para ser do contra, eu aceitei jogar basquete, nunca quis saber de vôlei na minha vida. Nem tentou? Cara, para não falar que eu não tentei, eu vou dizer que eu tentei por 2 semanas. Eu treinei por 2 semanas vôlei e falei, não é pra mim isso aqui. Aí, cara, comecei a jogar basquete nessa escolinha, com 10 anos, pra falar a verdade, comecei a jogar mesmo com 12 anos de idade. Aí ganhei bolsa numa escola da minha cidade, joguei... Qual era a nova cidade? Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Então, ganhei bolsa no Colégio Santo Ângelo, de Santo Ângelo, comecei a jogar lá nos meus 13 anos. Uma professora de uma escola estadual da minha cidade perguntou se eu não queria jogar os jogos escolares do Rio Grande do Sul pela escola estadual de lá, Colégio Onofre Pires. Aí eu aceitei, transferi de escola, mudei de escola e fui jogar esses jogos estaduais. Foi aí que foi mais outro acaso, que eu fui jogar esses jogos estaduais, terminei, a gente foi bem, eu fui bem, já tinha 1,90 de altura com 13, 14 anos. Nessa época aí tinha alguém que você se inspirava muito, que era teu maior ídolo no esporte ou na vida mesmo, assim? Na vida eu tinha muito espelho dos meus pais, minha família, sempre foram meus espelhos. Então, cara, nessa época não tinha internet, a nossa internet era depois da meia-noite, você ia pra internet de escada lá e andava no Mirk para conversar com alguém. Então não tinha... Aí terminou esse Jergs, teve 2, 3 dias depois, voltei para casa, estava tarde sozinho em casa, o telefone toca, eu atendo o telefone, aí o cara fala assim, tu é o Renan? Falei, sim, sou eu. Quem é? Ele falou, meu nome é Clairton, eu sou de Lajeado, eu te vi jogando no Jergs em Santa Cruz do Sul, e peguei seu telefone e queria saber se tinha interesse em jogar em Lajeado. Aí foi aí que começou realmente a minha história no basquete. Foi aí que eu realmente aceitei levar o basquete mais a sério. Fui com 14 anos de idade sair de casa, fui morar em Lajeado, foi onde eu conheci o Rafa também. A gente jogou 3 anos juntos lá em Lajeado. Conta como foi esse encontro de vocês dois. Cara, eu fui para Lajeado, a gente foi estudar no SEAT. Pra falar a verdade, acho que o nosso primeiro encontro não foi nem jogando junto, foi jogando contra. Como é que era o nome do campeonato da cidade? Que o Rafa não estudava no SEAT ainda, o Rafa estudava no Santa Bárbara. GEL. Isso, tinha o GEL, Jogos Escolares de Lajeado. Aí a gente jogou contra. Aí foi aí que foi o primeiro encontro meu com o Rafa, aí depois a gente começou a jogar juntos no SEAT lá. E jogamos 2, 3 anos juntos, fomos campeões de uma cacetada de campeonato lá, e foi aí que eu peguei gosto pelo basquete. Mas, de novo, mais um acaso, eu ia parar de jogar basquete, eu ia seguir estudando. Mas por que? Cara, é que era assim, o nosso time era muito bom. Nosso time era, cara, pra você ter uma ideia do nosso time, se o nosso time viesse para São Paulo jogar o Campeonato Paulista, eu acho que a gente ficava top 3 dos finalistas, com certeza. Então, tipo, meu primeiro ano eu era reserva, meu segundo ano eu era reserva em alguns jogos, titular em outros. Terceiro ano que eu comecei a ser titular, mas mesmo assim eu não pegava seleção gaúcha, não pegava essas coisas. Aí no meu terceiro ano em Lajeado, que era meu último ano de ensino médio, eu tive alguns dos meninos do meu time falando que não queriam ir para a seleção, queriam focar no estudo e tal, que tinha vestibular, não sei o quê. Eu falei, ninguém quer ir, eu vou. Eu falei, não tenho nada a perder, vou ir. Aí fui, joguei o Campeonato Brasileiro pela seleção gaúcha,
que se não me engano foi em Joinville. E aí, mais uma vez, o acaso, eu fui pra lá, não era pra estar lá. Não tem esse de acaso. Cara, já estava escrito, né? Mas aconteceu o que era pra acontecer. Sim, eu ia parar de jogar, já tinha colocado na minha cabeça que eu ia fazer engenharia ambiental, não me pergunte por quê. Que louco. Aí eu fui pra esse campeonato, eu falei, vamos jogar, vai, vamos ver o que dá. Fui bem no campeonato, aí que eu comecei a receber ligações. Eu recebi ligação, tinha proposta de Araraquara, Paulistano do Pinheiros para vir jogar em São Paulo. Aí a gente foi aí foi eu e minha mãe, a gente pegou e falou, vamos visitar os 3 lugares. E eu, numa cidade desse tamanho, para mim Lajeado já era cidade grande. Lajeado tem 80 mil habitantes. Santo Ângelo tem 40, 50. Lajeado é uma cidade grande, a gente foi primeiro para Araraquara. Em Araraquara eu já falei, cara, quer saber? Eu não vou para São Paulo de jeito nenhum. Morro de medo de São Paulo, morro de medo de cidade grande, não vou para São Paulo de jeito nenhum. Já fiquei em Araraquara, Guia Pinheiros, Paulistano, falei, obrigado, vou ficar por aqui mesmo. E aí fiquei meus 2 anos e meio em Araraquara, joguei juvenil, comecei a jogar adulto. E aí tava jogando bem no adulto, tava jogando tranquilo, mas não tava chegando onde eu queria, não tava crescendo do jeito que eu queria. E meus pais sempre falaram pra mim, meus pais, os 2 eram professores, eles sempre falaram pra mim, cara, se não vai virar profissional, faz o basquete, te dá o máximo possível, use o basquete como uma alavanca na sua vida. Sim. Então aí eu tive 2 propostas, uma proposta para ir pra Espanha, uma proposta para ir pros Estados Unidos. Aí eu coloquei na balança, meus pais falaram assim, o que você quer? Eu falei, eu quero usar o basquete como uma alavanca pra minha vida. Nos Estados Unidos eu ia poder estudar, na Espanha não. Fui para os Estados Unidos, fiz escola de basquetebol, foi onde eu conheci a Chelsea, minha esposa. Joguei os 2 anos de junior college no Arizona, fui muito bem, tive propostas de não sei quantas faculdades nos Estados Unidos, escolhi para Utah, me formei em economia, exatamente usei o basquete como uma alavanca na minha vida. Só que aí chegou no final da minha faculdade, veio outra coisa. A gente conversou bastante, eu falei, cara, será que eu quero realmente jogar basquete? Eu tentei imaginar minha vida sem jogar, sem o basquete na minha vida. Mas antes de você entrar nesse assunto, como era a tua vida de atleta mesmo, atleta e aluno nos Estados Unidos? Como foi isso para você? Desde a recepção até a sua adaptação, você teve dificuldade, ou se é que você participou de algum time lá? Cara, você teve dificuldade para se adaptar? Como foi? Quando eu cheguei lá, eu não falava nada de inglês. Eu cheguei lá, vou falar para você que foi assim, eu recebi uma ligação, o Walter Roese, que é um cara que fazia isso, ele era técnico de faculdade nos Estados Unidos, ele me ligou e falou, Renan, não quer jogar basquete nos Estados Unidos? Eu falei, quero. Ele falou, tem um junior college que é isso, Arizona Western College. Eu falei, beleza, fechado. Não sabia nada, não sabia onde era. Cheguei no aeroporto, peguei o voo, cheguei lá no meio do deserto, cheguei em Phoenix. Isso era Western College, né? Arizona Western College. Aí cheguei em Phoenix e falei, legal, cidade grande. Meu técnico me buscou no aeroporto, entrei no carro, falei, chegamos. 3 horas depois, eu chego numa faculdade desse tamanho, no meio do deserto, o negócio mais perto tinha, 10 quilômetros de lá, era o shopping no meio na cidade. Fora isso, era areia e plantação de repolho. Clima mega seco, né? Tudo. Cara, quando eu cheguei lá, no dia 4 de julho, dia da independência americana. Se não me engano, estava 47 graus quando eu cheguei. Seco pra caramba, o técnico me buscou, falou assim, me levou pro meu quarto. Não falava nada, ele falou assim, mostrou o telefone, falou, telefone, você ligar para seus pais, você aperta isso. Aí foi aí que eu comecei a me... Você caiu em si mesmo, que era aquilo, né? Exatamente, foi que eu comecei a me situar mesmo. Aí quando eu cheguei lá também, aí eu tinha um dinheirinho guardado do tempo de Araraquara, comprei um computador, na época tinha Skype. Aí eu peguei o Skype, tudo, aí que eu consegui ligar com meus pais. Ou seja, eles não tinham ouvido falar de mim desde quando eu saí de São Paulo. Eu fui falar com eles só 2 dias depois pelo Skype. Então eles falaram, cara, não sabia se eu tinha chego, se não tinha chego. Eu até tentei
Quando cheguei em Chicago, tentei usar um computador lá, não fazia ideia de como usar, tinha que pagar e não tinha nada. Então, só que foi bom para mim porque eu cheguei em julho, as aulas lá começam em agosto. Então só tava eu, alguns mexicanos e o time de futebol americano da faculdade. Ou seja, se eu não falasse inglês, eu não ia fazer nada. Então eu tive que aprender a marra. Em 2 meses eu estava falando já conseguia me comunicar e tal, já conseguia chegar, pedir comida, pedir todas essas coisas, já conseguia. Coisa básica, assim, né? Coisa básica eu já conseguia. Então isso aí foi muito bom para mim, porque depois veio alguns outros brasileiros pro time que não conseguiram falar porque você fica no comodismo, você fica só com os brasileiros, você fica... Então foi bom para mim esse tempo, foi um choque, porque eu literalmente não tinha nada para fazer o dia inteiro. Sim. Eu comecei a trabalhar lá também, depois de 2 semanas comecei a trabalhar, eu trabalhei de ajudante de pedreiro, na faculdade mesmo, acordava às 5h30 da manhã, trabalhava até 12h30 e depois ia treinar e estudar. Pois é, e aí, como você como atleta, como começou a se desenvolver ali? Cara, foi o técnico. O técnico chegou pra mim e falou assim, ó, a gente vai treinar esse horário, e era só eu que tava lá no time. Então, esses 2 meses era só eu e o meu técnico. Aí, de vez em quando, ele me levava pra treinar na high school do filho dele, e era isso, cara. Só que aí foi bom porque eu comecei a realmente conhecer meu técnico, eu ganhei a confiança dele. E aí foi aí que eu acho que deu certo pra mim. Porque eu jogava 35, 40 minutos do jogo, saia só para descansar, porque eu acho que ele confiou em mim, ele viu que eu podia jogar e me Você deu queria essa muito, né? Hã? Você queria muito aquilo também, né? Cara, se você perguntar para ela vai falar que eu sou psicopata. Por quê? Qual que é? Cara, se eu não dormir umas 8 horas toda noite, não funciona. Se eu não fizer meu treino, eu fico de mau humor. Se eu não fizer minhas coisas do jeito que tem que ser feito... Um foco pela disciplina mesmo, né? Que você... Não funciona para mim. Se não for para fazer assim, é melhor não fazer. Ela falou... Teve uma época, por exemplo, a época do Arizona era muito fácil para mim. Era muito fácil porque, cara, o Junior College é um nível abaixo. Então eu não precisava dar o meu máximo todo jogo para jogar bem. E eu relaxei. No meu segundo ano eu relaxei, mesmo assim fui bem, consegui as propostas de divisão 1 e tal. Só que aí quando eu cheguei em Utah, que era divisão 1, que era uma conferência boa, eu tive outro baque. Eu vi que tinha todo mundo da minha altura, todo mundo tecnicamente igual, todo mundo mais forte ou tanto quanto forte, e eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Aí eu entrei em outro nível de treinamento. Eu falo para todo mundo que lá eu aprendi a ser profissional. Todo mundo fala que NCAA é armador, é armador o caramba. É o negócio mais profissional que eu já tive na vida. E o que você sente que colocou à frente dos outros, que te colocou numa posição de destaque mesmo? Foi a minha disciplina. Eu treinava mais que todo mundo, eu corria mais que todo mundo, eu estudava mais que todo mundo, porque lá eles levam muito em conta isso. Eles levam muito em conta a sua dedicação tanto dentro da quadra quanto fora da quadra. Então, eles falam assim, eu cheguei lá fora de fome, cheguei lá, cara, se não me engano, estava com 22% de gordura. Aí eles falam, cara, se você tiver assim, você não vai jogar. Simples assim, né? Ele falou, olhou pra minha cara e falou, se você tiver assim, você não vai jogar. Aí que eu entrei no full psicopata mode. Aí eu baixei em 2 meses, eu baixei de 22%, eu baixei para 11% de gordura. Só que eu perdi muito músculo também. Então, meu primeiro ano foi todo de adaptação. Eu comecei a jogar um pouco mais, só que aí chegou no meu segundo ano, meu último ano de faculdade, que é aí que realmente as coisas começaram a encaixar. Que é aí que eu comecei a jogar mesmo, aí que eu fiz outra pré-temporada foda, foi que eu peguei, porque lá a pré-temporada você começa a fazer a pré-temporada em julho para você jogar em novembro. Então você tem 4, 5 meses de pauleira que você não precisa se preocupar se você vai estar cansado pro jogo, se você vai estar cansado pro treino. Então eu consegui baixar mais ainda o percentual de gordura e consegui ganhar massa. Então eu baixei para 8%, só que eu consegui chegar a 103 quilos. Isso em quanto tempo? 2 meses e pouco? Isso aí foi mais 4 meses. Caramba, cara. Isso aí foi... E aí que eu comecei a jogar mesmo. Aí eu virei titular, comecei a ir bem, estava com média de 10, 12 pontos por jogo, jogando 25 minutos por jogo. Só que aí chegou, para começar
metade final da temporada, o primeiro jogo da conferência que eles falam, eu tive uma torção do pé, que eles falam que é a torção alta de tornozelo, fiquei 4 semanas fora. Aí foi tudo lá abaixo de novo. Então, e aí foi um baque gigante, eu fiquei pra baixo pra caramba, ela me salvou, porque eu tinha... Você vê, você tinha trabalhado 2 anos para um negócio, a hora que chega do negócio, a hora de você dar a porrada mesmo, de você fazer o que é para acontecer. Você meio que parece que você perde força ali, né? né? Tudo. Mas aí, cara, eu falei, cara, o que eu tenho que fazer? Fazer o quê? Porra, cheguei até aqui. Cheguei até aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Cheguei, aí eu voltei a jogar, chegou no final da temporada, eu tive os 3 últimos jogos foram bons. E aí acabou minha carreira de faculdade. Pois então, você falou que você estava com, estatisticamente, com uns números bons. Uhum. Passava pela sua cabeça ser draftado, ou pelo menos tentar alguma coisa? Estava perto disso? Perto eu não digo porque era uma realidade diferente. Era uma realidade totalmente diferente, porque por exemplo, tinha 2, eu via porque tinha 2 caras do meu time que foram para a NBA. Eu falava, cara, é um patamar acima ainda. Eu treinava pra caramba, só que, por exemplo, fisicamente era outro nível. Por exemplo, eu acho que o DeLon Wright e o Kuzma estão na NBA agora, estamos jogando com o Utah. Que foda. Aí, então você via que era uma coisa diferente. Por exemplo, o DeLon Wright, ele não é... Você vê que o instinto de basquete dele é totalmente diferente. Você jogando com ele, você vê que ele é diferente dos outros. Como era jogar com o Kuzma, por exemplo? Cara, o Kuzma, eu vou falar pra você que ele era um moleque quando eu joguei com ele, porque era o primeiro ano dele e meu último ano. Só que ele já não saiu do ginásio. Não saiu do ginásio, ele já tinha, com 17 anos, já tinha 2 metros e pouco de altura, já metia a bola, já pulava e treinava igual louco. Então, você via que o diferente dele era a cabeça. Você vê que a confiança dele era em outro nível. Você vê isso até hoje. Acho que até esses dias perguntaram para ele, falaram assim, você se vê como um All-Star? Ele falou, lógico. Eu com certeza consigo fazer 25 pontos por jogo, ser um All-Star e ser um franchise player. Isso aí ele era desde o começo. Desde que ele chegou em Utah, ele era assim. Então, você via que tinha... Os 3 jogadores que jogaram comigo que foram para a NBA, você via que alguma coisa diferente eles tinham. Por exemplo, o DeLon Wright, ele era um cara que fazia de tudo. Ele era um armador, que ele foi, na minha conferência, ele foi o 4º reboteiro, o 3º em tocos e o 2º em roubada de bola. Então ele estava em todo lugar o tempo inteiro. Caralho, que foda isso, né? Então são pequenas coisas que separam de você estar aqui para você estar aqui. Mas eu sabia que eu podia chegar. Eu tinha certeza que eu podia chegar pela Europa, essas coisas. O meu foco era isso. Só que não foi o que era para acontecer. Pois então, e aí acabou a faculdade, você se viu em que situação? Tipo, o que eu vou fazer? Com o basquete ou seguir com a profissão que você tinha escolhido? Eu me formei muito bem. Eu fui acadêmico All-American de atleta. Então eu tinha oportunidade de emprego, tinha 3 propostas de emprego nos Estados Unidos, mas que nem eu falei, se eu tivesse parado de jogar, eu acho que eu seria uma pessoa frustrada. Eu seria um cara que não seria feliz, eu seria sempre aquela pergunta, e se eu tivesse continuado? E se eu tivesse jogando basquete? Feito de alguma outra forma? E eu acho que eu não conseguiria viver com esse se. Então eu escolhi jogar basquete, voltei pro Brasil, que era a minha única opção. E aí? Aí fiquei 3 meses naquela loucura. Cara, será que alguém vai vou conseguir o time, não vou conseguir? Aí eu dei, não digo sorte, mas quando estava em Araraquara, o Zanon era técnico de Limeira. E quando eu voltei dos Estados Unidos, o Zanon era o técnico de São José dos Campos. Quando eu estava em Araraquara, ele quis me levar para Limeira. E eu não fui. Só que quando ele estava em São José, ele me viu voltar e falou, Renan, como é que você tá? Eu falei, cara, Ele falou, você evoluiu? Eu falei, com certeza. Aí ele fez uma proposta para mim, ele fez uma proposta um dia, porque ele falou, você quer vir jogar aqui com nós? Eu falei, pô, só quero uma oportunidade, só quero Sim, mostrar que eu posso. Aí fui para um time que era
Um time que tinha sido vice-campeão no ano anterior, onde eu sabia que para eu jogar eu teria que mais uma vez treinar pra caramba, e foi o que eu fiz. Só que mesmo assim, profissional é outra coisa. Profissional, você vai jogar... É outro clima, outro ritmo. Exatamente. Vai jogar quem tá recebendo, não quem tá recebendo mais, mas quem tem mais a responsabilidade, queira ou não, vai estar na quadra. Sim. E eu, como tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu era um moleque, num time que tinha Caio Torres no auge, tinha o Rafael Mineiro, que parou de jogar, tinha Drude, tinha André Laus, tinha Dedé Stefanelli, Valtinho, era um time, tinha 8, 9 jogadores que já eram rodados faz tempo. Uhum. Aí eu não jogava muito, eu jogava, sei lá, meus 5, 10 minutos por jogo, só que aí chegou no final da temporada, Caio Torres machucou, Rafael Mineiro machucou e, se não me engano, acho que teve mais um que machucou. Chegou nos playoffs, quem tinha para jogar, eu. Aí deu oportunidade, eu fui muito bem nos playoffs e foi aí que minha carreira subiu um pouco. Aí acabou meu primeiro NBB em São José. A gente perdeu pro Flamengo no jogo 5, nas quartas de final. Eu fiz uma série muito boa contra o Paulistano, uma série muito boa contra o Flamengo. E aí eu tive a proposta do Pinheiros, que aí era um time totalmente diferente. Era um time só de moleque, onde eu teria a oportunidade de jogar e crescer com eles. Com eles. E foi o que aconteceu. Eu estava pronto para a oportunidade em São José, chegou no Pinheiros, o Cezinha, que era o técnico, me deu confiança para todo mundo que estava lá. Nosso time cresceu pra caramba, você pode ver. Nosso time era Humberto, Bennett, Jorginho, eu, Lucas Dias, Rafael Mineiro. O que mais que eu estou esquecendo? Morro, verdade, Morro. E era isso, esse é o nosso time. Aí tinha mais uns 3 moleques que jogavam também. Só que aí a gente teve o luxo de poder errar. Porque a gente não tinha pressão nenhuma, Sim. Era um time que era só para jogar. E a gente ia lá, nesse ano a gente ganhou do Flamengo. Só que ao mesmo tempo, no mesmo ano, na mesma semana, a gente foi lá, ganhou do Flamengo, no jogo seguinte a gente perdeu de Macaé. Então você via que era um time assim. Mas era o que era para acontecer. Hoje em dia você pega esse time aí, se você juntar esse time de novo, a gente chega no mínimo no final de NBB. Por quê? Porque a gente teve a oportunidade de aprender com nossos erros há um tempo atrás. Quando que sua carreira como atleta profissional, jogador profissional aqui no Brasil, você viu que se consolidou mesmo? Você falou assim, puta, é aqui, tá dando tudo muito certo e tô voando. Cara, eu acho que foi que realmente que eu falei, é assim que eu quero jogar, foi no meu primeiro ano de São Paulo. Eu falei, agora é esse jeito que eu quero jogar, é disso aqui pra cima. Dá um panorama de fisicamente e tecnicamente como que você estava, assim. Cara, como que você fez para chegar até foi assim, eu consegui alinhar tudo, porque eu sentia, por exemplo, no Pinheiros, eu estava muito bem fisicamente, só que tecnicamente eu estava muito afobado, né? Minha cabeça não estava pronta para o jogo. Eu tinha muita coisa que eu me acelerava. Eu, por exemplo, eu arremessava, eu tinha bola errada que eu arremessava, eu estava no lugar errado na hora errada, só que eu corria muito. Aí chegou em Bauru, mesma coisa, eu acho que eu estava pronto fisicamente, mas mentalmente eu não estava pronto para aquele nível de jogo ainda, que era nível de time campeão. Era Alex, Hetzheimer, era nível de se não chegar no mínimo em semifinal, tá errado. Tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Então, eu acho que esse ano foi um ano que eu aprendi muito. Chegou no Paulistano, foi um ano que eu aprendi de aprender na marra. Porque foi um ano que eu tive que batalhar muito de novo, foi um ano que eu tive que me reorganizar minha vida de novo, porque minhas filhas nasceram, minhas gêmeas nasceram, eu tive que aprender a como consolidar tudo de novo. Só que aí no São Paulo foi o ano que eu falei, agora eu estou muito bem fisicamente, estou entendendo como é que funcionam as coisas e eu acho que alinhou tudo. Eu estava bem fisicamente, estava bem mentalmente, estava pronto para o que ia acontecer. Teve a pandemia, eu acho que se não tivesse a pandemia a gente teria chegado no mínimo na final. Mas nesse período de um ano e pouco de pandemia, você conseguiu se manter em dia fisicamente? Sim, isso aí eu tive
digamos, sorte. Como foi esse processo para você? O meu condomínio, onde eu estava morando, é uma torre só, tem a quadra e a academia. E ninguém usa. São poucos apartamentos, então tem muita pouca gente que usa. Então eles não fecharam. Então eu consegui manter, eu ia lá, eu contratei o filho do zelador para pegar rebote para mim e usava a academia do condomínio. Então foi assim que eu mantive ativo. Aí Aí quando fechou tudo aqui em São Paulo, a gente foi para casa dos meus pais no Sul. Aí no Sul não tinha... Quando fechou aqui em São Paulo, no Sul ainda não tinha chego nem perto do ápice da pandemia. Uhum. Então a maioria das coisas ainda estava aberta. Então eu conseguia ir na academia, conseguia ir na quadra, conseguia fazer as coisas, conseguia correr na rua, essas coisas. Então eu digo que eu tive essa sorte de não precisar realmente parar, zerar. Porque ia ser mais um tempo de reabilitação. Você sabe que o atleta, se você tira 10 dias de folga, para você recuperar esses 10 dias, é no mínimo mais um mês. Então teve muito atleta que, pegou a pandemia e não conseguia usar e demorou 2, 3 meses para conseguir voltar ao nível que estava antes da pandemia. Se conseguiu voltar. Então eu tive muita sorte com isso. Aí carregou para esse ano no São Paulo. Eu estava muito bem fisicamente de novo, eu tinha uma função diferente esse ano no São Paulo, mas o nosso time era um time que chegou em todas as, no mínimo semifinal, final. Sim. Então foi outro ano sensacional para mim, onde as coisas encaixaram de novo, muito encaixaram bom. no tempo certo também. E eu acho que agora eu acho que eu ainda tenho muito para melhorar ainda para conseguir evoluir mais meu jogo ainda. Eu acho que ainda tenho mais uns 4 anos para melhorar ainda. Muito bom. Quais são os seus projetos agora daqui para frente? Cara, eu quero ganhar. Eu já bati na trave muitas vezes, já cheguei em muita semifinal, muita final e não ganhei. Aham. Então meu objetivo é ganhar. Meu segundo objetivo é voltar para a seleção brasileira, jogar na seleção brasileira, não só voltar por voltar e ser estar presente. E criar uma história ali, né? Exatamente, estar presente, não só estar lá para estar lá. Eu quero estar lá para mostrar que eu posso jogar lá mesmo. Então acho que essas são minhas duas metas principais como carreira agora. Muito bom. Cara, você, se não fosse a figura dos seus pais, provavelmente você teria acesso ao esporte de uma maneira um pouco mais tardia, ou talvez não tivesse acesso ao esporte assim de uma maneira rápida ou orgânica, assim, né? E principalmente por você vir de uma cidade pequena, como era a presença, ou ainda é a presença do esporte como um todo, de todas as categorias nessa sua cidade, e o que você acha do esporte como uma ferramenta de transformação social? Cara, primeiramente, assim, eu acho que se não fosse os meus pais me mostrar o esporte e como que se deve trabalhar, Uhum. eu não teria chegado na metade de onde eu cheguei. Sem meus pais, eu acho que meu pai e minha mãe sempre foram professores. Minha mãe trabalhava 60, 70 horas por semana, meu pai trabalhava tanto quanto. Então, eles mostraram que se você quer chegar em algum lugar na sua vida, tem que... Sem atalho, né? Tem que ralar. Lógico. Ninguém vai te dar nada de mão beijada. Então, e aí juntou isso com o esporte, meus pais me apresentaram o esporte, e aí foi aí que eu vi que o esporte realmente podia mudar a minha vida, e realmente mudou. Eu acho que se não fosse pelo esporte, eu estaria hoje em casa, talvez ainda morando com meus pais, na mesma cidade, na mesma mesmice, na minha cidade, eu estaria lá... Com várias questões, vários ICs. Exatamente. Eu teria, sei lá, feito uma faculdade, estaria lá trabalhando, vivendo a vida que... Sei lá. Não influenciaria em nada na vida de mais ninguém. Sim. Eu acho que o basquete realmente mudou minha vida. Mudou, cara, eu lembro assim, de um dia eu fui num almoço de família. Aí eu pensava comigo, falei, cara, eu tinha recebido a ligação do X, eu falei, cara, o X era o meu técnico em Lajeado. Recebi a ligação dele, aí eu tava pensando, cara, imagina, vai chegar pra um amigo meu e falar, o que você faz? Eu falei, cara, eu jogo basquete em Lajeado. Eu falei, cara, isso aqui é o ápice da minha vida. Eu pensei comigo mesmo, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos de idade.
Aí agora eu penso comigo, cara, eu conheci o mundo, eu joguei nos Estados Unidos, quem da minha cidade, se alguém falasse pra mim quando eu tinha 13 anos... Sei lá, em condições normais, quem teria a chance, assim, de jogar cara, ali, né? Se alguém me falasse assim, ó, cara, tu vai ter, com 30 anos, tu vai ser um cara que vai ser um baita jogador de basquete, vai ter jogado nos Estados Unidos, vai ser formado, vai ter uma família, vai ter 2 filhas, vai ter uma esposa, vai ter... Eu falar, para, cara. E ainda você tem um futuro foda pela frente, cara. Sim, não tô nem um pouco satisfeito ainda. Então, pra mim agora a minha missão maior é dar a melhor qualidade de vida possível pra minha família. Vai acontecer. Eu acho que isso aí, o meu objetivo maior de vida é esse. Eu não vou estar satisfeito enquanto eles não estiverem bem. É isso. Qual que foi o seu momento mais difícil, cara, nesses, sei lá, 15 anos de carreira? Mais ou menos, né? Você chegou a pensar em desistir? Cara, quase fui forçado a desistir. O Rafa, não sei se tu lembra, Rafa. Eu tava enlajeado, descobri que eu tive um tumor na perna. Uhum. Eu tinha um tumor na perna direita e, cara, isso aí eu digo pra todo mundo que isso aí foi Deus. Eu teria que remover esse tumor, teria que pegar enxerto da outra perna para colocar nessa perna, fazer a raspagem. E eu tava com a cirurgia marcada. Eu tava indo um dia antes de eu ir para fazer a cirurgia, o hospital ligou e falou assim, cara, a gente tá sem banco de ossos, a gente não vai conseguir fazer cirurgia agora, a gente vai transferir para Porto Alegre. Eu falei, tá bom, tranquilo. Fui em Porto Alegre, essa era a 3ª ou 4ª opinião. Essa 4ª opinião, o cara, esse novo médico olhou para mim e falou, cara, vamos segurar a cirurgia um pouco mais? Vamos ver o que acontece. Segurei mais 6 meses, o meu corpo conseguiu criar osso dentro do tumor e expulsou o tumor da minha perna. Então foi questão de 12 horas, nada disso podia ter acontecido. Então foi um negócio que realmente podia ter acabado assim. Nem começado, pra falar a verdade. O que o basquete representa pra você? É a minha vida. Tudo que eu tenho hoje é devido ao basquete. Muito bom.